O ministro Alexandre de Moraes está confrontando, ele está batendo de frente contra os outros ministros do STF em relação à anistia e ele está mandando recados para o Congresso Nacional. Eu publiquei aqui um vídeo no canal sobre como que o STF entrou em pânico com o avanço da anistia, principalmente depois que o pedido da urgência alcançou as 257 assinaturas necessárias, emparedando o Hugo Motta e fazendo o Supremo sentir medo da derrota. Os ministros se desesperaram, eles passaram a disparar recados na imprensa e um desses recados foi que eles estariam dispostos a rever as penas dos réus do 8 de janeiro. Você acredita? Vou deixar aqui para você na tela no final e também na descrição esse outro vídeo para você ver. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele deu um recado próprio, diferente daquele dos outros ministros que eu mostrei no outro vídeo. Olha aqui qual foi o recado do ministro Alexandre de Moraes, olha aí. A disposição de Alexandre de Moraes de rever as penas dos condenados do 8 de janeiro. E aí, o que você acha? Me conta aí. Será que ele é favorável, ao contrário, vai resistir? Conta aí nos comentários. E olha aqui. Apesar da pressão sobre o STF, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem sinalizado claramente a seus colegas que ele resiste em reavaliar as condenações dos envolvidos nos ataques golpistas do 8 de janeiro. Gente, é muita arrogância, é muita soberba. A coluna conversou com 5 magistrados sobre o tema e apenas um disse ver espaço para a corte recalcular as penas. Os demais avaliam que não existe nada concreto para mudar o cenário colocado hoje e pontuam que o Moraes não mostra disposição em rever as penas impostas. Ou seja, todo mundo está de joelho para Moraes, que, além de ter uma cabeça careca, tem uma cabeça dura. Que colegiado que é esse, gente, em que todos se submetem passivamente a apenas um ministro? Para que colegiado, então? É uma vergonha ver os ministros tendo que dizer isso em off, na imprensa, em vez de eles discordarem publicamente do ministro Alexandre de Moraes, lá na primeira turma, no plenário. Será que só o Fux e o André Mendonça que têm coragem de discordar do Moraes? Falta coragem no STF? Ou falta honestidade, compromisso com os próprios valores e princípios, já que vários já disseram em off que as penas são exageradas? Olha, dos 11 ministros, só 2 se salvam nessa história macabra do 8 de janeiro? São só o Moraes e o Fux? Tá sobrando compromisso lá no Supremo com a conveniência, sobrando compromisso com o atraso, com o que é errado, com o equívoco e faltando compromisso com a verdade e com a justiça. Se até vocês reconhecem aí, ministros, no escondidinho, vocês vão lá e reconhecem para a imprensa os erros nas condenações. Então, ora as bolas, decidam contra o Moraes, divirjam dos votos dele, façam maioria contra ele. Esse é o papel de vocês. É para isso que vocês foram incumbidos desse cargo pela sociedade. Se não, larga a toga, vai fazer outra coisa. Você não tem coragem de honrar o julgamento justo que você jurou sobre a Constituição fazer. É isso que um tribunal colegiado deveria fazer, que é um absurdo ver tanta covardia. Bora seguir aqui comigo. O que é admitido pela maioria dos magistrados é uma mudança na execução das penas e não nas condenações impostas. Foi isso que ocorreu, por exemplo, no caso da cabeleireira Débora Rodrigues, que foi para a prisão domiciliar por determinação de Moraes. O ministro concluiu que ela havia cumprido quase 25% de uma provável pena. Moraes proferiu uma decisão similar para o professor aposentado Jaime Junques, de 68 anos. Condenado a 14 anos de prisão por participar do 8 de janeiro, ele saiu do presídio e foi para a prisão domiciliar após receber, recentemente, um diagnóstico de câncer da próstata. Mais 10 condenados foram tirados da cadeia por decisão de Moraes entre os dias 28 de março e 1º de abril. A maioria tinha voltado à prisão por ter descumprido medidas cautelares, como deixar as suas cidades. Isso aqui, gente, não alivia em nada a injustiça, o cerne da injustiça, os sofrimentos dos réus do 8 de janeiro. É claro que a prisão domiciliar é bem melhor do que a prisão preventiva em presídio. Não estou falando que não seja melhor. Mas nada disso muda o fato de que todos os réus do 8 de janeiro são inocentes dos crimes mais graves, como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que, como eu já expliquei aqui em vários vídeos no passado, se você vai olhar a doutrina criminal, a jurisprudência, são crimes impossíveis, jamais deveriam ser punidos. Além disso, a maioria é inocente dos crimes até de dano. Por quê? Porque não tem provas contra eles. Simplesmente é como a Débora Rodrigues, só tinha prova de que ela pichou lá com batom e estátua. Não tinha prova de que ela quebrou um azulejo. Ou seja,
As condenações e as penas estão todas erradas. Isso é injusto, tem uma injustiça aí lá dentro, que você não vai mudar mudando o regime de execução de pena. E a direita não vai ficar aceitando migalhas, esmolas dos ministros que agora querem rever as penas depois que a água da panela começou a ferver para eles. Você concorda aí comigo? Então curta o vídeo e presta atenção no caminho que um dos ministros apontou para, de fato, rever as penas dos presos políticos. Olha aí. O único ministro que relatou à coluna enxergar espaço para o STF rever as penas, disse que o caminho seria por meio de análises de embargos feitas individualmente. O que são os embargos? É quando uma espécie de recurso em que você devolve para o próprio STF para ele rejulgar o teu caso. Mais ou menos isso, tá? Grosso modo. Ou seja, a corte analisaria caso a caso os recursos apresentados pelos condenados e recalibraria as penas. A maioria dos magistrados do Supremo, porém, não acredita que essa via prosperará. Olha, isso aqui é de fato bastante improvável, como escreveu ali a colunista com base na opinião dos próprios ministros. E ainda seria uma solução muito demorada, que levaria meses, anos, até o Supremo julgar esses embargos. E os ministros poderiam muito bem sentar em cima dos processos para decidir depois e assim fazer essas pessoas cumprirem essas penas injustas do mesmo jeito. Então isso aqui não é a solução. A solução é mesmo a anistia. E o Hugo Mota? Olha, o Hugo Mota está emparedado com a direita, a esquerda, o STF, o governo Lula, cada um puxando ele para um lado. Olha aí, ó. O presidente da Câmara, Hugo Mota, tem trabalhado para encontrar uma solução negociada com o STF e o Executivo, na tentativa de amenizar as penas do 8 de janeiro e conter o projeto de lei da anistia. Integrantes do STF avaliam, porém, que um acordo só avançaria com o aval de Moraes, que hoje mostra, adivinhem, que a cabeça dele, além de careca, é muito dura, mostra resistência sobre o tema. Gente, aqui está o maior absurdo de todos. Nada tem que ser negociado com o Supremo. O Supremo não tem legitimidade para negociar nada. Moraes tem que dar aval para nada. STF julga, ponto. Não é papel do STF fazer isso aí. Anistia é algo de competência exclusiva do Congresso Nacional. Juiz não tem que fazer acordos, principalmente para encontrar soluções negociadas em processos criminais. Isso não existe, isso é ilegal. Ilegal, não legal, ilegal. Isso aí é inconstitucional, inconstitucional. Juiz julga, juiz aplica a lei, apenas isso. O fato de a gente ver esse tipo de coisa todo dia na imprensa, como se fosse normal, natural, sem qualquer crítica da imprensa, é que é surreal. Eu fico surpreso que eu precisava vir aqui fazer um vídeo para o YouTube para criticar essa palhaçada, para dizer que isso aqui é errado, que nem deveria estar acontecendo. A gente não pode ficar normalizando isso. Agora eu quero ver a tua opinião. O que você achou dos recadinhos aí de Moraes à imprensa? Me conta aí nos comentários, curta o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada por aqui, se torne membro do canal para você receber conteúdos exclusivos e aproveita para assistir o vídeo anterior sobre isso, em que eu falo sobre outras soluções, outros quiprocós aí envolvendo essa mesma anistia, a posição dos outros ministros. Vou deixar aqui para você na tela no final e também o link na descrição. Um grande abraço.